Então agora, iniciando a tarde, o Omar vai falar de ciência de dados mais ciência de materiais, tem uns parênteses ali, né? Multiplicação, vou pegar os dois, impulsionando os avanços em nanotecnologia. Bom, boa tarde, tudo bem? Bom, primeiro agradecer vocês por terem vindo aqui na Escola de Verão, tá? Essa é a 9ª edição, isso, Flávio? Desde 2012. Então, sempre um prazer recebê-los aqui na UFMG para a gente tratar das diferentes informações. Deixa eu só botar meu celular no silencioso aqui. As diferentes pesquisas e coisas que têm acontecido aqui no departamento, tá? Bom, então, o tema da minha palestra hoje é essa junção de duas ciências, tá? Como é que essa fusão de duas ciências distintas pode nos impulsionar no desenvolvimento do conhecimento humano e consequentemente, no desenvolvimento tecnológico, que é o que a gente quer, tá? Então, a gente vai falar de ciência dos dados, que é muito tema do que acontece aqui na Escola de Verão de computação, e eu vou sair bastante de computação e vou falar um pouco sobre ciência dos materiais, tá? Então eu vou juntar essas duas ciências para a gente ter um avanço e principalmente focado aqui na nanotecnologia, tá? Então eu vou definir essas coisas para vocês e vamos ver o que a gente pode fazer, o que a gente tem feito de nanociência e nanotecnologia. Bom, essa aqui é a agenda que eu pretendo cumprir na palestra de hoje. Eu pretendo não, que eu vou cumprir, né? Até porque a apresentação foi feita com essa ordem. Então, eu vou começar apresentando o Nanocomp, que é o laboratório, vocês podem ver o logo aqui no cantinho, né? O laboratório que eu coordeno. Depois eu vou vir para a parte motivacional, e aí a gente faz um pouquinho de definições, é uma motivacional e introdutória, né? Então, aqui a gente faz as definições, fala um pouquinho de nano e fala um pouquinho da junção das coisas aqui para motivar o que a gente está pensando para o futuro. Depois a gente vê a situação atual, o que está acontecendo no cenário atual, na junção dessas duas ciências. Fala um pouco do nosso passado como Nanocomp e como eu, um pouquinho da minha história nesses temas que eu vou apresentar para vocês. E aí depois eu venho para um caso prático de um projeto muito legal que acontece aqui na UFMG, com parcerias de outras instituições, que é o projeto do MG Grafeno, tá? E a gente vai mostrar algumas coisas simples que a gente tem feito no projeto do MG Grafeno, que tem ajudado e muito com esse avanço no desenvolvimento. Tá bom? E aí eu venho para a conclusão, considerações, equipes e oportunidades que surgem, ok? Bom, então, falando um pouco do Nanocomp, né? Então, o Nanocomp começou, as pesquisas do Nanocomp, essas pesquisas que eu vou explicar para vocês o que o Nanocomp faz no próximo slide, mas o Nanocomp começa as pesquisas em agosto de 2010, que foi quando eu cheguei aqui no UFMG, tá? Então, no meio desse ano, eu completo uma década aqui no UFMG, desenvolvendo essas pesquisas lá no Nanocomp. Só que o Nanocomp não existia. Em agosto de 2010 era apenas eu, não tinha aluno, não tinha nada, então eu estava lá preparando minhas primeiras aulas, e aí sim começando a interagir com alunos, e então mais no final do semestre, né, desse segundo semestre de 2010, eu já começo a ter os primeiros alunos e as primeiras pesquisas do Nanocomp então começam a acontecer, tá? Ainda não tinha exatamente esse nome, né, esse foi surgir depois, mas basicamente o Nanocomp surge ali em 2010. Depois ele foi criado oficialmente, né, em 26 de junho de 2015, porque no final de 2015 o prédio novo do DCC, que vocês já devem ter visto, quem é daqui conhece muito bem, quem não é já deve ter visto lá do outro lado da rua, aquele prédio branco, bonito, né? Então o prédio foi criado e aí nós tivemos um espaço alocado lá, então ele foi instalado em janeiro de 2016, tá? Então basicamente nós temos aí 4 anos de instalações. Bom, o que é o Nanocomp, né? O Nanocomp, o nome
nome oficial dele é Laboratório de Nanotecnologia Computacional e Nanocomputação. Tá? Então a gente faz lá no laboratório essas duas coisas, nanotecnologia computacional e nanocomputação, que eu vou definir para vocês no próximo slide. Mas em termos figurativos, é muito fácil eu mostrar para vocês o que é isso. A coisa que me atrai muita atenção, desde lá de 2000 e pouquinho, quando eu comecei a trabalhar com essa área, praticamente quase 20 anos, é essa interação computação-nanotecnologia. Né? E na nanotecnologia num escopo bem amplo mesmo. Né? Eu sempre gostei muito de aprender um pouco de física, um pouco de química. Eu não ficava satisfeito de fazer só aquilo que eu fiz na graduação. Eu gostava de aprender e conhecer outras coisas que me atraíam e fui me empenhando nessa área. Tá? Então a gente trabalha nessa interação computação e nanotecnologia das duas maneiras possíveis que elas podem ocorrer. Então a primeira, a gente pode, e talvez a mais simples, e a que vai ser o foco mais simples entre aspas, né? Porque fica parecendo que tudo é simples, mas não necessariamente. O que a gente vai fazer primeiro, que vai ser o foco dessa palestra de hoje aqui, é como que a computação pode ajudar no desenvolvimento da nanociência e da nanotecnologia. Tá? Eu estou falando nanotecnologia como um termo amplo, mas a gente pode pensar em nanotecnologia como nanociência também. Né? A nanociência está descobrindo coisas, enquanto a nanotecnologia já é mais a aplicação, o desenvolvimento de resultados disso. Bom, mas nós temos a possibilidade também de trabalhar do outro lado, que é fazer a aplicação de nanotecnologia por uma nova geração de sistemas computacionais. Tá? Então essas duas coisas a gente trabalha lá no Nanocomp, então essa é uma coisa que pode ser até um tanto quanto cíclico, porque eu posso usar a computação para melhorar os desenvolvimentos de nanodispositivos, nanomateriais, nanoestruturas de um modo geral, que podem ser usados para criar novos dispositivos computacionais que melhoram a sua performance, e aí eu posso simular novos nanomateriais, nanodispositivos que eu não conseguia fazer antes, e aí vira um ciclo, uma coisa cíclica. Tá? Então a gente lá no laboratório, a gente atua nas duas áreas. Ok? Bom, vou falar a definição, mostrar para vocês a definição dessas duas áreas, para vocês terem na cabeça bem claro o que é cada uma delas. Então, primeiro a nanotecnologia computacional, que a gente vai falar mais hoje. Então, compreende o desenvolvimento de novos algoritmos e ferramentas computacionais para o auxílio e desenvolvimento de nanociência e nanotecnologia. Então, basicamente, é computação aplicada. Obviamente que muitas vezes aparecem algumas coisas específicas da aplicação que você está trabalhando, no caso aqui nosso de nano, e a gente tem que solucionar aquele tipo de problema. Tá? Bom, o outro lado, a nanocomputação, ela estuda a aplicação de nanoestruturas e nanodispositivos para a criação de uma nova geração de computadores ou, termo mais amplo, de sistemas computacionais. Tá? Uma coisa que a gente faz muito em nanocomputação é buscar soluções ou alternativas para os computadores convencionais que nós temos hoje. Tá? Como vocês bem sabem, vocês estão sentados aí no auditório que tem um computador, né? Um computador pequenininho. Felizmente hoje a gente não precisa ter aqueles desktops gigantes, né? Para ter um bom poder computacional. E esses computadores são feitos de silício, né? Que vem acima uma tecnologia CMOS. Né? Então a gente tem transistores de metal, óxido e semicondutor. O semicondutor é o silício. E isso, desde lá da década de 40, em 1947, quando o transistor foi descoberto, a gente vem nessa evolução, nesses 70 e poucos anos, para chegar no avanço computacional que nós chegamos hoje. Só que o silício, ele vem encontrando algumas dificuldades agora, porque ela está próxima dos seus limites físicos. Tá? Uma das grandes questões que fez com que nós tivéssemos computadores cada vez mais eficientes foi que os transistores foram diminuindo de tamanho. Né? Continuam diminuindo de tamanho. E com isso a gente conseguia colocar mais transistores. Até certo ponto a gente tinha uma melhoria de eficiência energética, coisa que não acontece mais muito no mundo de hoje. Então a gente está muito próximo desse limite de miniaturização do transistor e a gente precisa procurar alternativas. E o computador não é o computador de 20 anos atrás, de 30 anos atrás. Quando a gente pensava num computador de 30, 40 anos atrás, era projetar um processador que uma pessoa vai sentar, trabalhar nele, dar os comandos e assim por diante. Isso mudou radicalmente. Vocês sabem, né, que os computadores hoje
são muito diferentes daquilo lá do início de quando eles foram projetados, né? Eu até gosto de fazer uma pergunta aqui. Levanta a mão quem trouxe o computador aqui hoje. Eu diria que menos da metade de vocês, os que não levantaram a mão, seriam reprovados nessa minha pergunta, né? Tenho certeza que todo mundo está carregando um computador aí hoje. Certo? Quem não levantou a mão concorda que vocês estão com o computador aí? O computador mudou, né, gente? O computador não é mais isso aqui, não é um teclado, uma tela, e mudou completamente. E mais que isso, os usuários de computador também começaram a mudar. Não somos só nós que usamos computadores, né? As próprias máquinas e as coisas usam computadores hoje, tá? Bom, então esse é o lado da nanocomputação, tá? Que a gente chama de Beyond Silicon, ou além do silício, procurando alternativas, tá? Bom, esse não vai ser o tema da minha palestra de hoje. Nas últimas, acho que quase todas as últimas edições da Escola de Verão, eu fiz palestras voltadas para o lado da nanocomputação. Esse ano eu resolvi mudar um pouquinho, falar um pouco de nanotecnologia computacional. Então, como desde 2012 todas as palestras da Escola de Verão estão disponíveis lá na nossa página, quem não sabe pode clicar lá, que todas as palestras são lá disponíveis e essas aqui também estarão daqui a um tempo, vocês podem acessar e assistir os vídeos das palestras dos últimos anos, tá? Mas só para dar uma pincelada no que a gente faz, a gente procura, quando a gente procura mudar o substrato que nós estamos fazendo em computação, as coisas mudam radicalmente, né? Eu costumo sempre falar com os meus alunos, em todas as disciplinas que eu dou, não só na computação, que a gente tem que lembrar que tem um gap bem grande que a gente abstrai, né, como cientistas da computação, a gente abstrai completamente entre a aplicação, que é aquilo que a gente foca, né, quando a gente está desenvolvendo alguma coisa para o computador, né? A grande maioria das pessoas que vêm fazer computação é porque foram atraídas por alguma aplicação, sejam jogos, aplicativos, redes sociais, e falam, eu quero aprender a fazer isso, né? Mas a gente não pode esquecer que algo físico está acontecendo para que isso ocorra, certo? E o que fisicamente ocorre nos nossos computadores convencionais para que a computação ocorra e qualquer aplicação ocorra? É muito simples. O computador é uma máquina que controla de maneira super eficiente o fluxo de corrente elétrica. É isso, tá? Então lá fisicamente o transistor, o CMOS, o silício está sendo usado para falar passa corrente, não passa corrente. E isso vira as fantásticas aplicações que a gente vê no dia a dia, tá? Mas graças a Deus a gente pode abstrair isso completamente, focar lá no alto nível e esquecer dessas coisas, tá? Eu não gosto disso, eu gosto de focar lá embaixo, tá? Então eu vou lá ver como é que essas coisas funcionam. E como eu estava dizendo, quando a gente muda de substrato, quando eu não quero usar mais o silício, talvez a maneira de controlar a física mude, tá? Então isso que vocês vão começar a presenciar daqui a alguns anos, ok? Bom, uma coisa que talvez aconteça muito em breve é a gente ter os transistores não só de silício, mas também com carbono, né? Nanotubos de carbono, o próprio grafeno, que vai ser tema lá no final. Então, quando eu estou trabalhando com carbono, eu ainda, de alguma forma, vou usar o carbono para controlar a corrente elétrica. Então, essa lógica computacional vai se manter, tá? O controle físico se mantém. Mas as outras alternativas que nós temos aqui muda esse paradigma completamente. O QCA, né, eu não vou entrar em detalhe aqui, ele simplesmente controla onde os elétrons estão e não o fluxo dos elétrons. Eu tenho fluxo de informação sem ter fluxo de elétrons, tá? O NML, que é a lógica nanomagnética, ela controla o fluxo de informação através do controle magnético. Então não tem corrente elétrica de novo, só magnetismo, tá? Os cristais fotônicos, a gente controla o fóton ao invés do elétron, né? O fóton é a luz, é a unidade básica de luz, né? Então a gente vai estar controlando a luz para fazer computação. Então da mesma maneira que eu controlo o elétron, eu tento controlar o fóton, né? O nome fica claro, em vez de eletrônica, fotônica. E a computação com DNA, vamos dar uma mexida ali.
aluno de iniciação científica lá no laboratório, tem trabalhado com isso, a gente tenta fazer computação, sistemas lógicos com reações químicas. Como é que eu posso controlar reações químicas de tal maneira que eu consiga processar? Isso é extremamente importante quando eu começar a pensar em querer colocar processamento dentro do corpo, para curar doenças, combater vírus, né, como a gente está vendo no surto agora, né, do coronavírus. Será que eu consigo fazer um computador rápido que detecte combate essa questão? Né? Todas essas possibilidades, existem várias outras, eu coloquei essas aqui porque são essas que nós trabalhamos lá no laboratório, nós temos pessoas, alunos pesquisando, mudam radicalmente o conceito da computação de baixo para cima, ou seja, lá da física. Né? Então, a gente vai mudando como o computador é montado, é óbvio que vai mudar a arquitetura do computador, que obviamente pode gerar impactos mais no alto nível, né? Nas linguagens, ok? E todos eles, têm uso de corrente elétrica, eles tendem a ter um consumo energético muito menor. Tá? Teoricamente, o consumo energético é muito menor do que os computadores. Seria o sonho, por exemplo, de eu comprar um celular, né, que são os computadores, que a gente carrega no bolso hoje, e eu precisava carregar uma vez por mês. Seria bom, né? Bom, isso em questões de processamento, né? O celular a gente usa para outras coisas que a gente usa o celular. Menos falar, né? A gente usa o celular. A gente fala teclando agora, né? Aplicativos de troca de mensagem. Raramente a gente está falando no celular. Se você olhar quantos por cento do seu tempo você está usando o celular como um telefone, que foi a origem dele, é muito pouco. Então, há milhares de anos atrás, a ciência era algo extremamente empírica e era baseada no relato de observações. Né? Por exemplo, com um telescópio, com uma maquininha que alguém fez, que descobriu que conseguia enxergar, começou a observar as estrelas. Ou a Lua. Quem ensinou para o ser humano, ou para o ser humano, foi o quem ensinou para o ser humano isso? Né? Como é que o ser humano descobriu isso? Observando. Ele começou a olhar para o céu e ver essa coisa acontecendo. E ele começou a observar mais do que isso. Ele começou a ver que hoje é um fato, né? Que as mudanças das fases da Lua geravam mudanças comportamentais. Né? Marés, plantas, animais se comportavam de maneiras diferentes dependendo da fase da Lua. Então isso era uma ciência de observação, de relatos. Certo? O ser humano observando o movimento, né, essa coisa famosa, né? Tem dois experimentos famosos, um deles é observando os navios saindo e chegando no porto, se concluiu que a Terra era redonda. Menos no Brasil em 2020, né? Algumas pessoas ainda estão longe desse conceito. Né? Bom, enfim, evolução científica não pega a todos. Né? Bom, vamos lá. Mas segundo Darwin, né, usando aqui a ciência, né, essas pessoas vão ficar para trás. Já estão para trás, né? Nós sabemos disso. É isso? Bom, então, depois de algum tempo, onde a gente só tinha observação, e com o desenvolvimento da matemática, a ciência, lá alguns séculos atrás, ela passa a ter também um braço teórico. O ser humano, ele não simplesmente observava e relatava, mas ele começava a descrever matematicamente isso. Né? Então, já poderia começar a criar um modelo matemático de como é que a Lua mudava. E aí ele podia imaginar que daqui a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, a Lua ia estar no dia tal em qual fase ela ia estar. Né? Então, isso era uma coisa interessante. Isso pelo uso da teoria. A gente sabe que os antigos, se a gente voltar lá, quem foi em Chichén Itzá, né, lá no México, nas pirâmides lá, a gente volta lá nas pirâmides,
tudo era feito, pensado no onde o sol nasce, o sol se põe, então tinha toda uma teoria matemática para poder construir os prédios levando isso em consideração. Até previsão de eclipse com alta probabilidade de acerto eles tinham, né? Graças ao desenvolvimento da teoria, que expandiu esse sistema de observação. Já nas últimas décadas, graças ao nosso avanço tecnológico como um todo, a gente passa a poder transformar esse conhecimento teórico e colocar, em vez de eu fazer as contas no papel, como eu falei anteriormente, surge uma máquina de computar, que ganha o nome de computador, né? Porque o papel dele era esse, que automatizava o cálculo, a computação, né? Então, os cientistas passaram a colocar esses cálculos matemáticos de teoria dentro dessa máquina. Essa máquina tem um poder de cálculo sequencial absurdamente rápido, que vocês sabem muito bem, muito mais rápido do que o nosso cérebro nesse aspecto, né? E aí a gente começa a fazer simulações. Então a ciência, ela nas últimas décadas, ela aceita muito o avanço teórico a partir de simulações. Nós, cientistas, trabalhamos com isso, temos que publicar artigos. Nem sempre precisamos construir os artefatos que trabalhamos. Se temos um simulador que comprovadamente representa a realidade, o mundo real, experimenta de alguma forma, a gente pode simplesmente simular e prever o que vai acontecer e mostrar esse avanço tecnológico. Ok? E agora, bem mais recentemente, com essa grande adoção das máquinas de computar, dos computadores, que cada um de nós carregamos, às vezes mais do que um ao mesmo tempo, né? Hoje, esse meu não é, mas tem gente que já carrega o computador aqui no braço, né? O relógio já virou um computador, né? Daqui a pouco todo mundo vai estar usando um relógio, um computador, né? O meu ainda é old fashion aqui, tá? Não tem jeito de hackear, tá? Ele vai continuar mostrando que agora são 13 horas e 40 minutos. Bom, então com isso a gente consegue juntar a teoria, a simulação, a observação e colocar dentro do computador e criar novos modelos, né? Então a gente consegue colocar coisas no computador. O computador pode começar a simplesmente receber dados experimentais, né, de observação, que isso ainda existe, obviamente, não da natureza de uma maneira assim, na natureza bela, né, vamos dizer assim. A natureza toda é bela, né, mas a beleza que eu digo de árvores e flores, e sol, e mar, coisas assim. Mas a beleza de experimentos científicos feitos em laboratório, né, a criação de uma partícula, de um vírus, sei lá, uma proteína para matar um vírus, alguma coisa, a gente pode receber esses dados, e aí vem um monte de dados que a gente não consegue interpretar e jogar no computador e ele dá uma interpretação para a gente, né? É óbvio que por trás disso tem a gente controlando, né? A gente tem que tomar cuidado com esse negócio de aprendizado de máquina e tudo mais. A gente sabe que é legal, mas não é assim, né? Como a gente vê nas reportagens de jornal, né? De televisão, né? Na verdade, é o ser humano ali por trás fazendo coisas ainda bem limitadas, né? Mas que a gente consegue avanços significativos em coisas onde a gente não conseguia observar. Ok? Bom, então isso aqui mostra como é que a ciência andou, né? Desde lá dos filósofos, começando a observar e relatar as coisas, até a gente chegar hoje e explorar as informações por meio computacional. Bom, então, como eu disse lá no título da palestra, o que a gente vai tratar hoje é a mistura de ciências. Basicamente não, mais efetivamente essas duas ciências, ciência dos dados e ciência dos materiais. Né? Observe que aqui o nosso foco vai estar no desenvolvimento da ciência dos materiais. Esse é o nosso objetivo. Essa é a nossa aplicação. Tá? O aplicativo que eu quero sair, né, com esse trabalho é algo que faça avançar a ciência dos materiais para que nós tenhamos mais conforto. Né? Ciência dos materiais é extremamente importante na nossa vida. Né? Da maneira como a nossa roupa é feita,
aos materiais usados e empregados para fazer a tela do computador que está na frente de vocês, até mesmo a madeira ou a simulação de madeira da mesa e o polímero da cadeira que você está sentado e assim por diante, né, para as coisas ficarem cada vez mais eficientes e mais inteligentes. E aí a gente vai usar a ciência dos dados para isso, tá bom? Mas vamos definir um pouco essas coisas, né? Ciência dos dados, acho que vocês sabem, mas eu roubei isso aqui lá do Wikipedia mesmo, tá? Uma definição bem fraquinha, uma roubada do Wikipedia, sem grandes aprofundamentos científicos. Mas acho que é uma definição muito razoável, né? Então, ciência dos dados é a área interdisciplinar voltada para o estudo e análise de dados gerais, estruturados e não estruturados, que visa a extração de conhecimento, detecção de padrões e ou obtenção de insights para possíveis tomadas de decisão. Então, botei em negrito aqui, né? Visa a extração de conhecimento, detecção de padrões para tomada de decisão. É isso que a gente quer fazer, tá? Então, ciência dos dados é isso. E é interdisciplinar, porque envolve várias áreas diferentes, como computação, matemática, estatística, assim por diante, e pode ser aplicada em toda e qualquer área, tá? Nosso foco aqui é a aplicação da ciência dos materiais. E aí essa definição, também roubada lá do Wikipedia, muito simples, mas que talvez vocês tenham menos familiaridade com ela, diz que ciência dos materiais é o campo da ciência de caráter interdisciplinar, observe, os dois são interdisciplinares. Você já percebeu, eu não consigo ficar numa área só. Nas outras áreas e ir lá ajudar, né? Principalmente nas áreas básicas de materiais, uma área que me chama muita atenção. Então, é relativo ao estudo das propriedades dos materiais e a relação entre sua estrutura em escala atômicas e moleculares com suas características, incorporando elementos da química como as formas de caracterização e processamento. Então, a ciência dos materiais é algo muito legal, porque ela vai lá na base do material, né? Do mesmo jeito que eu falei que a base do computador era controlar a corrente elétrica, a base do material são os átomos, né? E se a gente olha para a tabela periódica, a gente sabe que tem 100 e poucos elementos diferentes, não foge disso. E daquilo ali é feito tudo que vocês conhecem no mundo que vocês vivem. Então, basta saber mexer com eles, manipulá-los, para a gente fazer materiais do jeito que a gente quer. É hora que a gente explora quando as coisas estão prontas, prepara, e as coisas a gente tenta criar mesmo do zero, com as propriedades que a gente quer. Então a gente quer estudar as características, as propriedades para aprimorá-las. Tá? Então é aí que vai entrar muito a ciência dos dados, para ajudar nessa tomada de decisão para criar materiais com propriedades diferentes. Ok? Bom, vamos lá. Vamos falar um pouco de nano. O que é nano? Né? De nanociência, nanotecnologia. Nano é muito simples, é apenas uma dimensão, é uma ordem de grandeza, vocês sabem muito bem disso. E representa 10 a menos 9 ou alguma coisa. Então, o nanograma é o 10 a menos 9 do grama, o nanosegundo é o 10 a menos 9 do segundo e assim por diante. A nanotecnologia, a nanociência, trabalha com estruturas. Então, a gente está querendo saber tamanho, né? Comprimento. E o 10 a menos 9 é um nanômetro, é um bilionésimo de um metro. Imagina pegar um metro, que é algo mais ou menos desse tamanho, e dividir em 1 bilhão de pedacinhos. Esse tamanho é muito pequeno. Tá? Essa ordem de grandeza é a ordem de grandeza lá das estruturas atômicas. Então, o nano é o grande, vamos dizer, é o grande chave dessa questão de ciência dos materiais, porque é o limite fundamental que a gente pode atingir para trabalhar com materiais. Né? Uma vez eu passei em frente a um salão de cabeleireiro, na época que hoje machine learning e IA é o que talvez esteja mais na moda, né? Mais do que barbearia e hamburgueria. Né? Tudo é lugar que a gente vê propaganda, machine learning, IA para isso, IA para aquilo, né? Na televisão toda hora, todo banco tem um IA. Né? Tudo tem IA. Né? E tem alguns poucos anos atrás tudo era nano. Nano não sei o que, nano não sei o que, papapá. Eu passei em frente a um salão de cabeleireiro feminino e estava lá. Aí tinha, né?
coisas da área, shampoo com nanopartículas e papapá, que é uma realidade. A área de cosméticos é uma área que usa muito nano, né? Ajuda muito a penetração, esse tipo de coisa. E aí tinha lá, não sei o que com pico, não sei o que lá. Pico é 10 a menos 12. 10 a menos 12 eu estou em partículas subatômicas. Né? Eu não consigo, se eu conseguir quebrar um átomo, né? Bom, eu já estou pensando em bomba atômica. Então, assim, está muito longe da realidade de trabalhar com materiais, mas aí vira um negócio de marketing, né, que as pessoas querem ir cada vez mais longe. Né? É o que a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Bom, essa figura aqui é uma figura que eu gosto muito. É uma figura que vai, deixa eu olhar do lado de cá, que vai aqui do 1 micro, e vai até, aqui 1 milímetro, na verdade, 1 milímetro, e vai até o 0,1 nanômetros, que é um angstrom, que é o 10 a menos 10. E aqui a gente está mostrando coisas que a natureza produz nessa escala de grandeza. Então, lá no milímetro é a formiga. A formiga a gente enxerga, a gente sente, né? A formiga andando na gente, a picadinha da formiga, a gente sente. Então, é algo que está dentro da nossa ordem de grandeza. Bem menor do que a gente, mas está dentro da nossa ordem de grandeza. E aí a gente vai descendo, tem o fio de cabelo, que tem algumas centenas de micra. Né? O de vocês, o meu não tem mais não. O meu, nem nanômetros tem mais. As hemácias, né, os glóbulos vermelhos, que tem 5 micra, 10 micra, é muita coisa, são grandes, que é o que dá a cor vermelha no nosso sangue, que está carregando o oxigênio dentro do nosso corpo. Né? São partículas grandes, pensando em nanotecnologia, são gigantes. Né? Pensando em nós, são coisas muito pequenininhas. Né? Depois vem a molécula do ATP, que é a molécula que consome esse oxigênio, os alimentos que nós absorvemos para gerar energia, para eu poder estar falando aqui, para vocês poderem estar acordados depois do almoço escutando. Alguns do ATP estão falhando aí, né? Está dando sono, esse horário é normal. Essa aqui já está na escala nanométrica. E aí a gente chega no DNA, que é o código-fonte da nossa vida, né? No qual nós somos programados, que tem alguns poucos nanômetros de diâmetro. Então, quando eu falo de tecnologia, eu estou falando de trabalhar lá na escala do DNA. Mas a natureza, ela tem aquilo que nós não temos. Recursos e tempo praticamente infinitos. Certo? Nós não. Nós temos tempo finito, quando muita sorte 90 anos, sendo que boa parte deles a gente não entende nada, no começo e no final. Né? E recursos muito mais ilimitados. A gente não pode usar qualquer recurso do universo. Ok? Bom, mas o ser humano, ele tem uma capacidade de desenvolvimento tão grande que desse lado de cá que eu deixei escondido, eu mostro materiais na mesma ordem de grandeza feitas pelo ser humano. Tá? Então a gente começa lá com a cabeça do alfinete, que tem milímetro, a gente enxerga, a gente sente, se a gente dá uma picotada do alfinete na gente, né? Está lá mais ou menos da ordem de grandeza da formiga. E a gente vai descendo, tem os sistemas microeletromecânicos, que tem ali alguns micros de tamanho. Aqui nesse amarelo aqui é bem legal, vocês estão vendo 4 barrinhas amarelas aqui, certo? Esses aqui são contatos de ouro. Ouro é um ótimo condutor, né? A gente tem ouro pra caramba no nosso processador, mas não adianta derreter porque não vai fazer ninguém rico. Tá? É muito pouco ouro. Apesar de que tem empresas que fazem isso, pegam os chips antigos e processam para tentar extrair ouro. Mas é um trabalho hercúleo para pouca coisa. Né? É pior do que quem assiste aqueles episódios lá, coisa, febre do ouro, não sei o que, os caras reviram a lasca de cabeça para baixo para achar uma pepitinha. Né? É praticamente isso, ou pior. Tá? E aqui você não vai achar pepita, né? Você vai ter que pegar muito computador. Bom, o que vocês não estão vendo é que ligando uma barra de ouro, cada barra de ouro desse aqui tem um micron, tá? Um micron. Então, 1000 nanômetros, tá? Ligando uma barra dessa barra de cima para essa barra de baixo, eu não consigo fazer linha reta porque eu tremo muito. E dessa barra daqui para aquela barra de lá, tem um fiozinho, que vocês não estão vendo aí porque o projetor não ajuda, a imagem também não está grande o suficiente, mas um fiozinho que é um nanotubo de carbono, que é uma folha de carbono de um átomo de espessura dobrada formando um tubo, que conduz muito bem a corrente elétrica, além de ter outras propriedades maravilhosas. E ele está fazendo contato eletrônico entre esses dois materiais. Esse nanotubo tem 3, 4, 5 nanômetros de diâmetro. Muito, muito, muito pequeno.
slide aqui eu acho fantástico, mas vou passar uma tarefa para casa para vocês, que vocês vão gostar. São 4 quadrantes aqui, né? Nesse primeiro quadrante aqui, ó, a gente está vendo um quarto de círculo e um monte de bolinha espalhada. Estão vendo isso? Aí, um certo esforço. No segundo quadrante já tem um semicírculo aqui. Nesse quadrante aqui já tem 3/4 de círculo. E aqui a gente tem um círculo certinho. Cada pontinho desse aqui é um átomo apenas, onde o ser humano, com equipamento especial, foi lá, achou esse átomo e arrastou e colocou na posição que ele queria. Um átomo. Depois ele pegou outro átomo, colocou, outro átomo, colocou e fez esse círculo. Tá? Então essas são as primeiras demonstrações de trabalhar átomo a átomo. Tem um vídeo da IBM que é muito legal, esse eu trabalho para casa. Tá? A Boy and His Atom. Né? Um garoto e seu átomo. Depois vocês procuram aí no computador, no celular. A Boy and His Atom. É o menor filme do mundo, nos dois sentidos. Ele deve ter 1 minuto e ele é um filme feito de átomos. Ele sabe aquele bonequinho de criança, de pauzinho? Eles fizeram um bonequinho desse feito de átomos e eles ficam mexendo com átomos. Então, toda vez que eles mexiam o átomo, eles gravavam aquela cena, gravavam aquela imagem. Mexiam com o átomo, gravavam aquela. Então demoraram um tempão. Qual é o objetivo de fazer isso? Nenhum, né? Não, na verdade tem um objetivo. Na verdade o objetivo principal é explorar o quanto eu posso trabalhar para poder ter quantos átomos eu preciso para ter a menor unidade de memória possível. Esse era o objetivo deles. E uma das coisas que eles tinham que fazer era saber organizar os átomos. Tá? Então eles fazem algo que vira também marketing para a IBM. Ok? Qualquer um pode acessar. E quando você acessa para ver o vídeo, aí depois tem um outro vídeo associado que mostra como que eles fizeram o vídeo. Aí é muito legal que você vai ver como é que é o equipamento e assim por diante. Bom, vamos em frente. Bom, quem já leu algum livro aí do Yuval Noah Harari? Tá na moda também, né? Mas é muito bom, né? O Sapiens é sensacional. Eu já li o Sapiens, li o Homo Deus e estou na metade das 21 lições para o século XXI. O Homo Deus eu não gostei muito não, né? Esse negócio de fazer previsão, e ele vai muito naquela linha, né? Até a ideia do livro, posso dar spoiler? Pode, né? O Homo Deus é que a nossa inteligência artificial vai evoluir tanto que nós vamos criar uma nova espécie, que em vez de ser o Homo sapiens vai ser o Homo Deus, que aí sim vai ser a extinção do Homo sapiens. Né? É bem fantasioso, não digo que é fantasioso, mas é muito imaginativo, vamos dizer assim. Né? Mas eu gosto muito do Harari, ele tem insights fantásticos. O Sapiens é com certeza um dos melhores livros que eu li nos últimos anos. É muito bom, é muito bom. O finalzinho dele é meio Homo Deus já. Tá? E o 21 lições para o século XXI, eu também estou gostando, porque ele está tratando problemas do dia a dia. Né? Então estou achando interessante. Não é uma leitura tão fluida quanto foi o Sapiens, mas é interessante. Tá? Tem gostado. E ele fala o tempo inteiro lá no livro dele, quem leu, né? Ele fala toda hora, IA, nano, bio, e quando a gente dominar IA, nano, bio, e aí a gente vai ter uma revolução. É verdade, tá? Mas aí entra a questão imaginativa dele. É o papel dele, né? Ele é historiador, né? E o papel dele é imaginar mesmo. Ele é um filósofo dos tempos modernos que fica pensando longe, tá? Então, o tempo inteiro ele está falando isso. Então, assim, são áreas que realmente... Por que ele está falando isso? Porque são áreas que representam muito bem o limite da capacidade intelectual humana e que tem potencial disruptivo no que a gente vive no nosso dia a dia, certo? Bom, então se a gente pensar em IA mais nano, eu tirei o bio daqui, porque eu não estou tratando do bio nessa palestra, mas a gente pode botar o bio também. A gente tem então a evolução, continuamos com a nossa evolução científica, ou revolução, tá? Por isso eu botei o R entre parênteses ali, tá bom? Bom, e agora já mudando de assunto, já indo mais para o nosso tema, o que está acontecendo atualmente nessa questão materiais e dados, ciência dos materiais, ciência dos dados? Os cientistas dos materiais estão acordando para o poder dos dados. Pessoal, eu trabalho muito com o pessoal de física, de química, né? Muitos anos trabalhando envolvendo. Era muito comum, há alguns anos atrás, você ir num laboratório
e tinha o notebook. E o notebook era um livro, um caderno, de capa preta normalmente, que as pessoas iam lá na bancada, faziam seus experimentos e tal, e anotavam tudo ali. Fazia o experimento, pegava o gráfico, imprimia, colava, passava cola, colava ali. E aquilo tudo ficava no caderno. E aí depois ia para outro caderno, para outro caderno, para outro caderno, para outro caderno. E ficava como se fosse uma biblioteca do que foi feito no laboratório. Isso ainda é muito comum em muitos laboratórios. E aí, por exemplo, dentro de uma universidade, um aluno tem lá o caderno, anota nos cadernos do laboratório. Quando ele tem um caderno do laboratório, às vezes ele anota no caderno pessoal dele. E aí ele termina o mestrado dele e vai embora. Se o caderno é pessoal dele, ele leva o caderno embora. Aquele conhecimento do laboratório fica ali no artigo que ele publicou e tal, mas e os dados dos experimentos, as coisas? Vão embora. E se está no notebook do laboratório, alguém precisa daquela informação, tem que sentar, folhear, achar. É um trabalho que eu lembro quando eu fazia trabalho de escola, né, que não tinha computador, né, e a gente pegava a enciclopédia na biblioteca da escola para passar o final de semana lá escrevendo, xerocando para colar, para ilustrar, bonitinho. Então, assim, é muito complicado a gente pensar numa avanço científico pensando nessa informação nesse nível, tá? Felizmente as coisas melhoraram, as pessoas começaram a descobrir o Excel, o Word, certo? Tudo bem, está guardado no computador, nem sempre lembra de fazer backup, né? E não fica de uma forma estruturada e fácil de busca também, né? Mas enfim, já melhorou, tá? Então uma coisa que a gente começa a ver nos últimos anos é que as pessoas têm se preocupado um pouco mais com os dados. Bom, os grandes países desenvolvidos, que são aqueles que fazem a roda do mundo girar em termos, digamos, econômicos, e fazem isso por estarem na frente, pensando nessas questões científicas, em todos os aspectos, em vez de ficar pensando se a Terra é plana ou redonda, né? Que é o... Bom, enfim, entenderam, né? Vamos lá. Em 2011, em abril de 2011, a National Science Foundation, que é o grande órgão fomentador das pesquisas no governo americano, lançou um roadmap para a nanoinformática. Onde a nanoinformática seria isso, o uso de sistemas de informação para auxiliar nanociência e nanotecnologia. Então eles criaram um roadmap para 2020, né? Mas o futuro chegou, né? E eu li muito bem esse Nanoinformatics Roadmap na época, vi o que eles propunham e posso dizer, nesses 9 anos eles não chegaram aonde eles pensavam que iam chegar, mesmo eles nos países desenvolvidos. Então acaba criando uma oportunidade para a gente que não tem tantos recursos e tudo mais, porque você vê que o problema é complicado. Você pensar que você vai pegar todas as informações de nano e controlar é muito complicado, porque nano é muito diverso, é muito amplo, né, nas pesquisas em nanociência. Mas enfim, eles avançaram. Aí no final de 2018 e 2019 já juntaram forças, aí a gente já vê lá que é União Europeia mais Estados Unidos, lançaram um novo roadmap, que é o Nanoinformatics 2030. Já joga para 10 anos na frente, né? E eu li isso aqui nas minhas férias e achei muito pior do que esse aqui, tá? Porque aqui eles estão focados, eu acho que está pior por causa do grupo que trabalhou aqui. O grupo que trabalhou aqui é um grupo que está muito focado nos trabalhos de nanotecnologia, impactos ambientais, que é algo extremamente importante. Mas em vez do documento ser um documento mais aberto, de exploração, de captação de conhecimento gerado em laboratórios, eles ficaram só mais nessa parte de toxicológica, saúde, meio ambiente, tá? Mas eu acho que tem uma razão, porque talvez eles observaram que pensar no escopo como um todo é muito difícil. Mas eu acho que a gente tem que pensar no todo e atuar em partes. Dividir em grupos e atuar em parte. E o que eu acho que eles fizeram é eles dividiram em grupo e botaram só um grupo para trabalhar no próximo roadmap. Tá? Mas enfim, há movimentos contínuos para tentar lidar com essa enxurrada de informações que vem da nanociência,
da ciência dos materiais, porque é o que gera produtos para nós, né? Mesmo os nossos computadores têm uma grande pesquisa em ciência dos materiais por trás. Bom, aí agora, já pensando assim em machine learning, né, IA, que é o que está na moda, aplicada na ciência e ciência dos materiais, eu trouxe aqui um conjunto de exemplos. Então são slides muito cheios, são muito ilustrativos, mas eu não vou ficar entrando nos detalhes deles. O que eu quero que vocês chamem a atenção para vocês é, bom, aqui está o título do artigo, cada slide desse representa um artigo. Isso aqui, gente, foi uma busca muito rápida que eu fiz em revistas conceituadas, tipo aqui Chemistry of Materials, em artigos muito recentes. Então vocês vão ver que nos últimos poucos anos os cientistas dos materiais começaram a se atentar a isso, falaram assim, olha, se eu não usar ferramentas computacionais avançadas, eu não vou conseguir descobrir e extrapolar as informações que eu tenho para ir além daquilo que eu já tenho desenvolvido. Tá? Então, eu coloquei sempre aqui a revista onde foi publicado e o ano. Então, esse aqui para trabalhar com materiais, né, materiais quaternários de óxido, para desenvolver coisas para célula solar, né, com simulação, né, de primeiros princípios, usando a aprendizagem de máquina. Esse outro aqui, na mesma revista, já está trabalhando com filmes finos condutores, pensando em fazer uma eletrônica em filmes finos transparentes condutores. Eventualmente, para botar, por exemplo, você pode botar um revestimento na roupa que seja condutor. Né? Imagina você ligar o seu celular na sua roupa para carregar, né, numa bateria, um negócio que está no bolso aqui. Né? Então, são aplicações que vão sendo vislumbradas. Também em 2019. Outra de 2019, da Inorganic Chemistry, isso aqui já é um trabalho de optoeletrônica, trabalhar com materiais fosforescentes. Esse aqui na 2D Materials and Applications, de 2019 também, obtenção e classificação de grafeno, de imagens de grafeno, imagens ópticas de grafeno, e saber classificar essas imagens de grafeno. Essa aqui do Journal of Physical Chemistry C, também do ano passado, trabalhando com área de materiais de informática de um modo geral. Né? Esse aqui do Chemistry of Materials também, de 2019, também outro exemplo de estudo de perovskita para energia solar, para células solares, né? Para melhorar a eficiência de células solares. Essa aqui na Carbon, desse ano, 2020, trabalhando com materiais para baterias e capacitores, né? Todos usando alguma coisa tudo tem machine learning no título. Essa aqui na ASC Omega, do ano passado, também com material para bateria. E esses 4 que eu peguei aqui, que eu não fiz os slides, eu deixo aqui para vocês, quando vocês tiverem acesso a materiais, que são mais review, né? Um survey da área. Assim, né? Todos vocês viram o título, né? Machine Learning for Molecular and Material Science. Esse artigo aqui, se eu não me engano, é de 2018, 2017 ou 2019, ele é um artigo na Nature. Certo? Então, assim, uma das principais revistas do mundo. Né? Mostra a importância que está se dando ao tema. Esses outros 3 artigos são da Computational Materials, que é uma revista, né, uma partnership da Nature Partnership Journal. Todos eles aqui de 2018, 2019 e 2020, né, tudo for Machine Learning para Material Science, Variables para Machine Learning for Material Discovery, Machine Learning for Material Informatics, Application Perspectives. Então tem um mundo de material sendo gerado aqui. Bom, mas aí, para mostrar que a gente está atento a isso e que não é uma coisa que, apesar de estar dando um boom agora, eu acho que o boom se veio por causa do boom de IA e Machine Learning. Então todo mundo falou assim, eu tenho que usar isso. É o que está acontecendo, a gente enxerga isso no mercado, no mundo, né? Toda empresa fala, eu tenho que usar alguma coisa de inteligência artificial. Se ele não colocar lá no marketing, a coisa não anda. E na ciência é a mesma coisa, as pessoas também falam, olha, eu tenho que usar isso. Mas a gente sabe que tem que usar porque é bom, né? Não é fácil de usar. Mas muitos desses trabalhos que eu mostrei para vocês, em revistas importantes, você vê que o uso é muito simples.
muitas vezes não tem nenhum cientista da computação ali envolvido. Então, alguém vai lá, pega uma ferramenta pronta, né, daquelas bibliotecas prontas, roda, joga os dados lá, roda, sai o resultado. Pode ter sido muito longe do ideal, do melhor resultado, mas o cara olha e fala, já é melhor do que eu tenho, e publica numa revista muito boa. Certo? Se tem a junção dos pesquisadores da área, vocês, que eu acredito que a grande maioria aqui é focada em computação, ao ficar atento e atuar em áreas diferentes, tipo área de materiais ou qualquer outra área, vocês podem fazer o diferencial, porque aí sim vocês podem ir mais longe. Não é fácil, não é trivial, né? Porque às vezes é a barreira da linguagem. Às vezes você não entende nada do cara que está pedindo você fazer. Você não tem dele. Nada que várias conversas não resolvam. Tá bom? Bom, a gente né? Aqui no mestrado, no doutorado, já trabalhamos nisso. No nosso passado, o tempo vai voando, né? Então, olha só, em 2012, quando eu cheguei na FGV em 2010, uma das coisas que em 2012, Nanotecnologia Computacional Inteligente, e esse título foi uma mistura de nanotecnologia computacional com inteligência computacional. Né? No caso, teve esse título aqui de concebendo engenharia e nanotecnologia, porque, até pela própria editora aqui, eu estava na PUC do Rio na época, antes de vir para cá, e a gente tinha acabado de criar lá, eu participei da criação desse curso, o curso de engenharia e nanotecnologia, na PUC do Rio. Então, o livro também carregou um pouco do nome do curso, né, da parte de engenharia, um pouco mais, até para fazer uma ligação. Mas eu já estava aqui quando nós publicamos o livro, já estava aqui há 2 anos. E desse livro, depois eu escrevi um artigo em 2014, no Journal of Computational and Theoretical Nanoscience, que era um resumo do livro, só que em inglês. Tá? Então, só para mostrar um artigo que a gente publicou, se não me engano, em 2008, que foi usar machine learning. Na época não estava tão assim na moda, foi uma rede neural. Não existia as redes neurais profundas, eram as redes neurais, as multilayer perceptrons, né, de múltiplas camadas, algumas poucas camadas, né, e a gente aplicou para inferir e depois otimizar a síntese de pontos quânticos semicondutores, né, que o nome é pomposo, ponto quântico semicondutor. Um ponto quântico é uma estrutura semicondutora que, no final das contas, é um calombinho de poucos átomos, poucos nanômetros de altura e de largura. Quando isso acontece, eu não vou entrar nesses detalhes da física quântica básica aqui, mas só bem simplesinho, quando isso acontece, o elétron, eu crio níveis de energia discretos. Tá? E o objetivo desses pontos quânticos, o tamanho deles, a largura deles, é para criar níveis de energia que são compatíveis com a energia da luz infravermelha, que é a luz que o nosso sensor óptico, que está aqui, né, no nosso bolso, não funciona para ele. Né? Ele não detecta o infravermelho. Então, o infravermelho é muito usado para fazer visão noturna, aquelas câmeras de visão noturna e assim por diante. Né? E tem várias outras aplicações. Então, no laboratório de semicondutores, lá na PUC do Rio, quando eu estava lá, tem um equipamento, lá, um reator, que a gente sintetizava os pontos quânticos. Só que era um negócio muito empírico, lembra da ciência lá, tempos atrás? Então, a gente sabia o que tinha que fazer para criar pontos quânticos, mas para ter os pontos quânticos na altura que a gente queria, na densidade que a gente queria, era muito tentativa e erro para chegar no resultado ideal. Então, o que a gente fez? A gente chegou lá com o pessoal do laboratório, entendemos o problema, pegamos, eles tinham na época uma planilha Excel, já estavam avançados, tá? Totalmente bagunçada. Nós pegamos aquela planilha Excel, o primeiro trabalho, ficamos 2 meses debruçados para entender a planilha e filtrar as linhas, tirar coisas que estavam irrelevantes, resultados absurdos, que alguém digitou lá e digitava errado, aí perguntava alguém, não sei, quem fez isso aí já foi embora. Perdi esses dados. A gente pegou esses dados e tem várias variáveis importantes no crescimento dos pontos quânticos. A pressão e a temperatura no reator, o tempo de crescimento, o material que você está crescendo, o fluxo dos átomos. É simplesmente você vai jogando átomos
E esses átomos, por natureza própria, eles chamam de self-assembling quantum dots, né? Ou pontos quânticos automontados. Pela própria natureza de relaxamento, né? A gente sabe que a natureza sempre vai para a energia mais baixa, eles se agrupavam e formavam esses calombinhos. Então a gente sabia controlar isso. O negócio era controlar a altura, a densidade, assim por diante, né? Então tinha temperatura, pressão, fluxo de gás, materiais que você estava colocando, quais átomos você estava jogando. Você tinha que jogar uns átomos, umas moléculas inertes também para carrear os átomos que você não queria, que ficava lá, e levar ele embora, né? E são processos caros, né? Usa muito arsênio para fazer isso. E são coisas muito caras. E você fica fazendo isso tentativa, você vai gastando os insumos do laboratório, né? E é um negócio complicado. Você comprar um cilindro de arsênio e importar um negócio desse, você tem que pedir autorização militar, porque pode fazer explosivo. É um negócio extremamente complexo. Então o que a gente fez? A gente pegou os experimentos e depois a gente fez essa animação aqui para tentar explicar o que a gente estava fazendo. Então a gente pegava um experimento que foi feito e a gente estava preocupado com uma das propriedades do ponto quântico. Nesse caso aqui a gente estava preocupado com a altura média dos pontos quânticos, que era medida a posteriori por um método de caracterização. Então aquele experimento que carregava aqueles parâmetros era colocado aqui no nosso eixo de experimentos. Então, aqui apesar de parecer unidimensional, pense que cada ponto xzinho desse eixo experimentos, ele na verdade ele é multidimensional, ele guarda um conjunto de diferentes parâmetros, tá? Se eu não me engano eram 7 ou 8 parâmetros diferentes. E esse experimento, tem uma bolinha azul aqui, ó, vocês veem que ele tem uma determinada altura relacionada. E aí a gente pegou dados de diversos experimentos e foi colocando nesse gráfico. Na verdade, não foi isso que a gente fez. Isso aqui é uma animação para mostrar para vocês. A gente botou no computador. A gente apresentou para uma rede neural e configurou a rede neural e ficou lá semanas treinando essa rede neural. Até a gente conseguir, eu acho que o slide da nossa imagem vai ajudar, vocês vão ver que tem uma linhazinha, foi muito ruim. Que mudar isso aqui, vocês não estão vendo, mas enfim, tem uma linhazinha percorrendo esses pontos aqui, que é o que eu quero. Eu queria achar uma função matemática que relacionava a propriedade de saída dos pontos quânticos com os parâmetros de entrada, que o pessoal lá do laboratório tinha uma intuição, mas não tinha o conhecimento exato, certo? Então a gente fez isso, e depois a gente podia fazer o sistema reverso, que era o seguinte, que era o que eles queriam mesmo lá no laboratório. Eles queriam assim, não, mas eu quero criar pontos quânticos que tenham a altura de 5,6 nanômetros, ou mais próximo disso. Aí a gente usava outro algoritmo, a gente usava um algoritmo de otimização, de busca, para variar as variáveis de entrada, já na minha rede neural treinada, que virou um simulador caixa preta, e que tentava achar a altura que ele queria. E quando achava, ele vinha e falava, ó, aquele ponto vermelho ali é a altura que você quer, e falava, tente com esses parâmetros. E foi o que a gente fez. Você vê que esse é um artigo que a gente publicou em 2008, no Journal of Crystal Growth, que a gente fez um trabalho muito legal, porque a gente fez tudo isso e a gente fez a parte experimental completa. Porque depois que a gente chegou no dado que a gente queria, a gente falou, vamos lá no reator e vamos fazer. E a gente achou com um erro dentro dos 8%, que era o erro que a rede neural tinha. Então a gente fez vários deles. Depois esse sistema ficou lá no laboratório por muito tempo, eles usaram isso muitas vezes para crescer muitos pontos quânticos. Depois, até quando eu já estava aqui na UFMG, comprou um reator novo, e aí a gente perdeu isso, porque o reator novo tem outras configurações, tem que fazer isso tudo de novo. Mas aí acabou que os interesses do laboratório foram migrando para outras áreas. Ainda faz ponto quântico, mas bem pouco, faz mais coisas para células fotovoltaicas, e a gente diminuiu um pouco dessa interação. E a gente também tinha o INCT, né, de nanodispositivos semicondutores, que nos financiava e nos ajudava muito a fazer essas coisas. Infelizmente os INCTs foram desmobilizados, né? Nós fomos aprovados, mas recebemos 0 centavos de recurso do governo. Ano passado fizemos um encontro a gente chamou de Encontro Resistência do INCT, cada um pagou do seu bolso, e a gente foi, passou 2 dias juntos, foi muito legal, deu para reavivar algumas das interações, mas infelizmente as coisas não fluíram. Aqui a gente mostra, por exemplo, um mapa
fixando esses parâmetros e variando esses dois, como é que varia a altura dos pontos quânticos? Isso aqui foi um negócio fundamental lá no laboratório. Eles criaram um pôster com isso aqui e ficava lá, não, tem que fazer isso para pegar o ponto quântico e tal. Foi muito legal, foi um trabalho que deu muito orgulho de fazer. Depois, mais tarde, a gente fez isso com nanomateriais, nanocompósitos, né, poliméricos, né, que você pega um material polimérico, mistura com nanomaterial para melhorar a propriedade dele. Tá? Então a gente fez isso com um professor de ciências dos materiais, foi muito legal também, né? Foi a dissertação de um aluno que eu orientei. Bom, e aí eu chego agora nos tempos modernos, né? E vou falar do caso do MG grafeno. Alguém aqui já ouviu falar do MG grafeno? Ah, você está lá no laboratório, não vai. Alguns conhecem o MG grafeno. Eu vou mostrar um vídeo para vocês aqui. Infelizmente eu não estou com o áudio, mas eu vou colocar e vou botar um microfone aqui no meu computador para vocês verem. Mas eu já vou dar uma pincelada aqui. O MG grafeno, o nome não é à toa, MG de Minas Gerais, né? E grafeno de grafeno. Tá? É um projeto financiado pela Companhia de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais, a CODENGE, que tem como intuito construir ou criar a primeira empresa de produção de grafeno do país. Tá? A gente vai ter como produto grafeno para vender para a indústria. Okay? Esse projeto começou em 2016 com uma ideia: será que nós conseguiremos fazer grafeno em quantidade? Porque fazer grafeno, muita gente faz. A questão é, consigo fazer grafeno em alta quantidade? Né? Então, esse projeto terminou em setembro do ano passado e foi um sucesso. A gente produz muito grafeno na primeira planta piloto de produção de grafeno do país, que é aqui dentro do campus. Então, vocês estão a metros da primeira planta de produção de grafeno do país. O projeto foi tão bem sucedido, que eu falei que ele terminou em setembro do ano passado. Em outubro do ano passado começou o MG Grafeno 2.0, que é a continuação, que vai até setembro de 2022. Então é um projeto de 3 anos, tá, pela frente, onde os objetivos principais agora é aumentar a escala na produção de grafeno. Então a planta piloto que funcionava vai continuar funcionando. A gente está reformando todo o galpão que a gente tem, está quase triplicando de tamanho. A planta piloto que funcionava vai continuar funcionando e vai estar sendo produzida uma planta piloto bem maior, para ter mais escala. A ideia é que uma continue produzindo grafeno o tempo inteiro para fomentar as aplicações, que é o segundo objetivo principal do MG Grafeno 2.0, que é ter aplicações. Porque não adianta a gente produzir grafeno e não ter ninguém para comprar, certo? Ok? Então o objetivo é ter aplicações. Então a gente tem contato com diversas empresas no Brasil e no exterior. E posso dizer, o nosso grafeno está tão bom, que tem empresas do exterior correndo atrás da gente aqui, que está melhor do que o grafeno da China, das coisas. A gente mesmo compara os grafenos que vem de fora. Esse projeto teve o maior trabalho no mundo de caracterização de grafeno já feito até então. Isso foi fundamental para a gente chegar na qualidade do grafeno que a gente tem hoje. E um terceiro ponto muito importante no MG Grafeno 2.0 é a informação é extremamente importante. Então nós estamos trabalhando muito para coletar todas as informações, gerar ferramentas que facilitem os usos, e eu vou mostrar para vocês coisas que a gente fez aqui que parece ser simples, mas deu um trabalho danado, né? As coisas parecem simples, depois ficam prontas. É assim, né? Então é um projeto que dá um orgulho muito grande de trabalhar. E para vocês terem uma ordem de grandeza do financiamento desse projeto, só essa segunda etapa são 35 milhões de reais, mais ou menos. Tá? São 60 pessoas trabalhando no projeto. Então, é praticamente uma empresa já funcionando. Tá? Quase metade ou quase metade delas são doutores. Tá? Bom, então aqui está um vídeo produzido pela CODENGE, que foi um vídeo de divulgação que foi feito no evento Graphene Brasil no ano passado, onde um dos 2 vencedores do Prêmio Nobel por ter descoberto o grafeno, o Novoselov, estava lá e a gente mostrou para ele, mostrou o que a gente estava fazendo computacionalmente para ele lá, e ele falou assim, very, very impressive what we have done.
Vamos lá. O grafeno é um material portador de futuro. Um mercado que cresce mais de 30% ao ano e que deve superar R$1 bilhão até 2025. Desde 2016, a Codenge investe em mão de obra qualificada, equipamentos e laboratórios para o desenvolvimento de grafeno a partir de grafite natural. O Brasil é o terceiro maior produtor mundial do grafite. E Minas Gerais lidera a produção nacional com mais de 70% do total extraído no país. Mas o valor do grafeno chega a ser 1000 vezes maior do que o do grafite. Fatores que justificam a iniciativa pioneira da Codenge, em parceria com a UFMG e com o CDTN, de desenvolver a primeira fábrica de grafeno do Brasil, a Neografeno. A planta piloto já está em operação na cidade de Belo Horizonte, com capacidade de mais de 150 quilos por ano de grafeno. E a planta industrial estará instalada até 2022. A tecnologia desenvolvida é reprodutível, escalável e com baixo custo. Além disso, todo o resíduo é reutilizado ou reciclado, o ar é monitorado e 100% da água retorna ao processo, tornando a planta ecologicamente correta e sustentável. Mais do que agregar valor ao grafite, a Codenge está gerando novos negócios e novas aplicações para o grafeno. O projeto MG Grafeno já testou, com resultados impressionantes, materiais para supercapacitores e baterias, filtros, membranas de dessalinização e separação de água e óleo, revestimentos anticorrosivos, superfícies hidrofóbicas, tintas condutoras, tecidos inteligentes e sensores. Muitas outras aplicações estão no horizonte, em energia, defesa, indústria aeroespacial, agricultura e biotecnologia. Inspirada no futuro, a Codenge investe e realiza no presente. Bom, vamos lá, o que é o grafeno? Né? Muitos de vocês ouviram falar de grafeno, mas às vezes não sabem exatamente o que é o grafeno. Né? O grafeno, tal como falou ali no vídeo, foi a grande sacada da Codenge, Minas Gerais tem uma das maiores produções de grafite no mundo. E grafite é muito barato. Tá? Como é que a gente faz então para produzir grafeno? Os caras que ganharam o prêmio Nobel, você sabe como é que eles produziram grafeno? Eles pegaram um pedaço de grafite, não é o grafite do lápis que a gente escreve não, tá? É aquele grafite do lápis, aí o grafite é um compósito, né? Um grafite misturado com algumas coisas. Mas se você pegar o grafite e rabiscar, ele também vai rabiscar, tipo um carvão, né? O grafite, ele tem folhas planares de carbono, somente carbono, e vocês lembram da escola, né? Na escola, quais são os materiais feitos só de carbono, né? Diamante, grafite, né? Isso vocês aprenderam. Só que a diferença do grafite é que cada folha está ligada uma na outra por interações físicas, por ligações físicas, que são ligações mais fracas do que ligações químicas. Esses átomos aqui no plano, esses sim estão ligados por ligações químicas. E essa ligação química aqui é a mais forte que existe na natureza. Então, você quebrar esse material, essa folha, é muito difícil. Tem que ter muita energia. Mas tirar as folhas é fácil. O grafeno é a folha isolada. Então, você isolou a folha, é o grafeno. Então, quem aqui é aluno da UFMG, que vai no ISEX, quando você entra ali na portaria do ISEX, tem aquela bola. Não tem? Aquele lá é o fulereno, que foi a outra estrutura de carbono descoberta depois da grafite e do diamante, e que deu o prêmio Nobel também.
né, que é o carbono 60. Você olha lá, tem que ter 60 bolinhas daquela lá, que são 60 átomos de carbono. E quando você entra no ICEX, tem pendurado ali em cima, ou fica mais ou menos no nível daquela passarela que vai ali para as salas do segundo andar, entre a portaria e o jardim ali, aquela coisinha ali é uma representação de um grafeno, né? Então é uma folha com um átomo de espessura de carbono. Então esse é o grafeno. Por que ele é interessante? Porque ele tem propriedades eletrônicas fantásticas, propriedades térmicas fantásticas, propriedades óticas, propriedades estruturais, é um material extremamente difícil de quebrar. Então ele é anticorrosivo, então ele tem uma quantidade de aplicação muito grande. Tá? Então esse é o grafeno. Os caras que ganharam o prêmio Nobel, o primeiro grafeno que eles viram foi o seguinte: eles pegaram uma grafite, colaram um durex e puxaram. E essa simples força você consegue quebrar essa ligação aqui. Só que veio um monte de camada de... E continua sendo grafite, só com uma grafite fininha. Então eles foram lá, colaram um durex no outro, soltaram um durex no outro, um durex no outro, um durex no outro, um durex no outro. Foram fazer isso várias vezes, aí chegou uma hora, colou o durex numa lamina e não olhou. Ah, já tem muita grafite aqui, então colou o durex, foi fazendo isso, foi fazendo isso. Até uma hora que ele colocou lá, olhou, um átomo só de espessura. Descobrimos o grafeno. Foi assim. Né? Viu como é que é fácil um prêmio Nobel? Vai lá fazer. Vai ter ideia, né? Bom, o que esse projeto faz é tentar pegar grafite. É óbvio que a gente não vai ficar com durex. Não vai escalar. Aqui o que a gente faz, a gente chama de esfoliação, que é esfoliar mesmo, né? Para separar essas folhas, é uma esfoliação química. Então é colocado grafite, basicamente, gente, é grafite, água, um solvente, e aí tem todo um processo. É como se você estivesse jogando isso no liquidificador e ficasse batendo. E depois, lá no final, vai ver o que você tem. A gente não está com o objetivo de ter grafeno de uma camada, até porque desse jeito é muito difícil obter. Mas até 10 camadas é considerado grafeno. Eu falei grafite, né? Grafeno de uma camada. Até 10 camadas é considerado grafeno. Então a gente tem 3 tipos de materiais, que são produtos que a gente consegue lá, que é o grafeno de até 5 camadas, que dá hoje por volta de 1% do rendimento, mas é bastante. Depois de 6 a 10, e depois o que a gente chama de nanoplacas de grafite, que são grafites pequenininhas, que também têm as suas aplicações, também dá para vender bem. Tá? Então esse é um dos objetivos do projeto. Tá? Então é fazer um negócio que seja em escala. Até mostrou ali, fala assim, né, você fala assim, consegue produzir 150 quilos de grafeno. Eu falei, isso é muito? Pra vocês terem uma ideia, 1 grama de grafeno é capaz de cobrir um campo de futebol inteiro. Então dá para ver que 150 quilos é coisa para dedéu, né? É muita coisa. Bom, então, a gente tem trabalhado no projeto. A gente começou, eu entrei no projeto 2 anos e meio atrás, e era eu e um aluno de iniciação científica, com 20 horas de participação por semana no projeto, para a gente tentar automatizar muitas das ferramentas de caracterização, né, que a gente vai ver depois os grafenos estão sendo produzidos, porque eram feitas uma quantidade absurda de caracterização. Mais de 6, 7 mil amostras de grafeno foram caracterizadas nesses últimos 2 anos. É muita coisa, por vários equipamentos diferentes. Então foi um trabalho grandioso. E a gente começou a fazer sistemas para automatizar isso. A gente começou com uma espectroscopia Raman, raio-x, AFM, que eu vou mostrar um pouquinho para vocês do Raman e do AFM. E agora, mais recentemente, a gente viu a necessidade de ter um sistema de gestão de dados do projeto todo. Não só da caracterização, mas da produção, e tudo que vai sendo gerado no projeto vai sendo guardado nesse sistema, que fica muito mais fácil da gente rastrear, né? Auditar o que está sendo feito, né? Ver se os sistemas estão sendo reprodutíveis, fazer relatórios e assim por diante, e, consequentemente, com os dados disponíveis, trabalhar, fazer aprendizagem de máquina, para descobrir informações que a gente não vê no dia a dia, olhando para os dados isolados. Tá? Então, nesse MG Grafeno 2.0, está aqui o símbolo do projeto novo, a gente brinca que a gente quer fazer, brinca não, né? Na verdade a gente já deu esse nome oficial, é o MG Smart 4.0, é tentar trazer a planta, não só gerenciar os dados, mas trazer a planta de produção também, mais próximo do algo que é a indústria 4.0 e com inteligência. Então
Então tem muitos sensores lá na planta, tem sensores sendo desenvolvidos nesse projeto, tem um sensor fantástico que foi desenvolvido nesse projeto, que está sendo patenteado e tudo mais. E a gente quer automaticamente ter todos esses dados e jogar no sistema e ter todas as informações rastreadas minuto a minuto do que está acontecendo, da qualidade do grafeno e assim por diante. Tá? Bom, só para mostrar um exemplo de coisas que a gente fez, uma coisa é você ver, por exemplo, o tamanho do grafeno em lateral, em altura, por um equipamento que chama AFM, que é, em português, é o contrário, né, em português, microscopia de força atômica. Então é um microscópio que não vê com os olhos, com luz, ele vê com tato, certo? Porque as nanoestruturas, elas estão num tamanho que as ondas de luz que nós estamos acostumados não conseguem detectar, são muito maiores. Então a gente tateia. Tateia com o quê? Tateia com átomos. Põe poucos átomos e fica tateando os átomos da superfície do material. Esse é o AFM. Então, isso aqui é dentro da ferramenta que a gente desenvolveu lá da MG Grafeno. Então o usuário pode entrar, escolher a AFM, coloca isso no equipamento, pega os arquivos que o equipamento gera, carrega, e aí ele tenta descobrir o que é cada arquivo, o usuário seleciona e abre. Aqui estão as imagens do AFM. Cada pontinho preto desse aqui é um floco de grafeno. Tem mais de 5.000 flocos de grafeno aqui, então tem todas as estatísticas aqui em menos de um segundo, ó, a distribuição de altura dos grafenos. Eu posso selecionar, isso aqui é o tamanho lateral pela altura. Eu seleciono lá e ele me fala qual floco que é. Esse floco aqui, ó, ficou marcado de vermelhinho, eu posso dar zoom nele. Eu posso ir lá escolher um outro floco e falar assim, não, mas e esse floco aqui? Ó? Você vê que é um floco grande e grosso, porque é bem preto, né? Então a gente vai olhar lá, você vai ver, ó, um floco realmente, ó, ele é grande, ele está aqui, ó, ele é grande e grosso. Né? Então a gente tem toda essa estatística aqui, então a gente pode saber se os grafenos que a gente está produzindo tem O que a gente gostaria é que a gente tivesse um tamanho lateral grande e um grafeno pequeno. Se a gente traçasse uma linha aqui na média desses caras aqui, ela fosse o mais próxima do eixo X aqui, mas obviamente não zero, né? O zero quer dizer que eu não produzi grafeno. Né? Que ela seja bem rasinha aqui. Se ela ficar muito em pé aqui, ó, eu não quero, porque isso está querendo dizer que meus grafenos são muito pequenos e muito grossos. Então, com essas ferramentas agora, antigamente não tinha isso. O cara lá no laboratório fazia um por um, jogava na Excel e ia guardando essas informações. Hoje a gente tem isso, assim, em um segundo o cara jogou a imagem lá, então ele faz de vários ao mesmo tempo. E a gente tem a comparação, então a gente pode comparar os nossos grafenos com os graferos, a gente compra grafeno de empresas que vendem grafeno para comparar, né? E a gente vê que os nossos são muito bons. Sabe? Então a gente consegue fazer essa análise comparativa, essas coisas todas. Outra coisa que a gente faz é o Raman. O Raman, espectroscopia Raman. A espectroscopia Raman serve para várias coisas. Aqui no grafeno a gente usa ela para basicamente 3 coisas. Também ver o número de camadas que tem no grafeno e os defeitos do grafeno. O grafeno pode ter 2 tipos de defeito, que a gente chama de defeitos cristalinos, porque são os átomos de carbono organizados no plano, e é um cristal, né? O cristal quer dizer que são átomos periodicamente regulados, né? Tem um espaçamento regular, bem periódico, bonitinho. Só que nem sempre ele está tão periódico, ele vai periódico até certo ponto, quando ele vira a periodicidade, e é como se tivesse outros cristais de carbono ali dentro, juntos formando um material só. Isso a gente chama de defeito cristalino. E tem defeitos pontuais também que são representados nessa pontinha, falta de uma ligação química entre um carbono e outro, falta de um átomo de carbono por alguma coisa, sei lá, levou uma pancada, esse átomo de carbono foi embora e gerou um defeito ali. Então, a quantidade de defeito também é algo importante a gente saber. Não que um grafeno muito defeituoso seja... Muito defeituoso é ruim, mas um grafeno com a quantidade razoável de defeito seja ruim. Às vezes ele é bom para algumas aplicações. Então é bom a gente entender que tipo de processo está levando a que tipo de grafeno, com que tipo de defeito, para a gente atender os nossos clientes que vão gerar as aplicações. Tá? E o Raman, eu não vou ficar entrando em detalhe nisso, mas basicamente é o seguinte: você joga uma luz num determinado comprimento de onda, por exemplo, você está jogando vermelho, na verdade você está jogando sei lá como está jogando, não consigo, mas faz de conta, está jogando vermelho, e o vermelho bate lá, nesse caso que é uma molécula de água, a molécula de água está vibrando, e ela responde em outro comprimento de onda, que pode ser uma energia maior ou menor do que aquela da energia da luz que você mandou. E você, com isso, isso tem relação com a vibração,
com essas coisas. Então, você sabendo isso, relacionando isso, um estudo que foi feito aqui no UFMG, pelos pesquisadores aqui do Departamento de Física envolvidos nesse projeto, criou um protocolo para definir a quantidade de defeitos no grafeno. Tá? Um trabalho até recente, 2017. Aí o que a gente fez? Outra coisa é a altura. Isso aqui é feito pelo seguinte, a gente pega lá no Raman e olha diversos comprimentos de onda, e aí ele vai gerando picos. E a relação entre dois picos desse Raman feito no grafeno me dá esse detalhe de defeitos pontuais e defeitos cristalinos. Tá? E aí tem todo um mapinha aqui que o pessoal fazia na mão isso aqui, antigamente, né? E a gente automatizou, deixou o processo mais fácil. Outra coisa tem um outro pico, né? Que a gente chama de pico de banda 2D, que a gente vê claramente aqui, ó, que essa aqui ela tem um formato quase que uma gaussiana bonitinha, e essa última aqui já tem um joelhinho aqui no meio. Você vai vendo que cada uma delas vai mudando, não vai? Cada uma delas é uma assinatura para o número de camadas que tem no grafeno, certo? Então, olhando para essa banda, eu posso falar assim, essa aqui tem 3 camadas. Então, depois que foram feitos vários, a gente sabe qual que é cada uma dessas. E aí a gente criou um algoritmo, né, uma análise de componentes principais, o PCA, que é um classificador, basicamente, que tira aquele monte de variáveis e traz para algumas componentes só. Nesse caso, a gente usa 2 componentes principais. E com essas 2 componentes principais, que estão aqui, o PC1 e o PC2, a gente criou um mapa e a gente sabe qual o número de camadas que tem naquele grafeno que a gente está olhando. Tá? Então, ele é distribuído aqui, né? 1 camada, 2 camadas, 3 camadas, 4 camadas. Então, esse aqui é a curva, a superfície que foi gerada. Bom, aqui que a gente fez? Bom, aqui está a parte de defeito, aqui a gente faz, no lado do sistema. Isso aqui está aberto para o pessoal, tem pessoas do mundo inteiro usando isso aqui. De vez em quando a gente olha, o pessoal lá da Inglaterra está usando. Então, lá, tem o espectro Raman. Eu seleciono os picos de interesse, tiro a linha de base, vejo se a linha de base está ok, mando analisar, e ali ele está me mostrando a distribuição de camadas, como é que foi o fit dos picos. Isso aqui ele me mostra, isso aqui é usado para falar qual que é o defeito cristalino, esse aqui me diz qual que é o defeito pontual. Então a gente criou todo um algoritmo para calcular esses valores, e aqui a gente vê na distribuição do PCA. Esse cara vem para cá, então ele é muito mais provável de ser aqui, eu acho que de 4 ou 5 camadas, ou 5 camadas, tá vendo? Aqui ele tem maior probabilidade de ser. Tá? E a gente faz isso agora, assim, é tudo muito rápido. Então a gente faz o que era feito manualmente, hoje a gente faz o que a gente chama de mapa Raman. Em vez de eu fazer Raman de um ponto só, eu posso fazer milhares de amostras Raman numa amostra de grafeno e ter o resultado de estudo pronto em segundos, em 2 segundos. Né? Eu tenho tudo isso pronto. Bom, uma coisa que a gente fez aqui usando Machine Learning foi o seguinte. Eu pego as amostras de grafeno, tiro o Raman, seleciono os picos que eu quero e vou fazer aquelas caracterizações. Seria tudo muito bonito se o equipamento, o espectrômetro, né, que me gera esses resultados, me desse esses espectros bonitinhos, como eles estão aqui. Mas, infelizmente, a realidade não é assim. O que vem é isso aqui, ó, algo extremamente ruidoso. Esse ruído aqui está bonitinho, né, porque esse ruído aqui não atrapalhou os picos, certo? As bandas. Mas alguns atrapalham absurdamente as bandas. E o que isso faz? Eu tenho, o usuário pega a banda, bem defeituosa, bem ruidosa, joga lá no PCA, ele vai dar um PC1 e um PC2 e vai falar qual que é a distribuição do número de camadas. Se eu não tivesse ruído, tivesse um espectro mais limpo, do mesmo material, do mesmo ponto, da mesma amostra, e fizesse o PCA, ia dar um número de camadas diferente, porque o PCA vai ficar diferente, porque o ruído atrapalhou. Isso acontece muito. Para resolver esse problema do ruído, tem uma solução técnica muito fácil. Vai lá no espectrômetro e deixa num tempo de exposição para colher o espectro bem longo. Só que se eu quero fazer milhares, eu vou precisar de dias para fazer. Demora muito. Então eu quero deixar um tempo de exposição relativamente curto, para que eu tenha um espectro razoável, mas eu quero trabalhar com ele de maneira acertada. Então o que a gente fez? A gente criou uma rede neural, denoised, que é um autoencoder convolucional. Tá? Era uma rede para tirar ruído.
E como é que a gente fez? A gente fez isso que eu te falei lá no laboratório, fomos lá no laboratório, geramos espectros, que ficou um tempão lá no equipamento, e depois diminuímos o tempo pela metade, depois um quarto, fomos diminuindo o tempo, para aumentar o nível de ruído. Então eu tinha, para cada amostra, eu tinha ele sem ruído nenhum, e ele com vários níveis de ruído diferentes. E aí fiz isso para vários materiais diferentes, com várias quantidades de camadas diferentes. Joguei isso na rede neural, a rede aprendeu, ele recebia isso aqui e sabia que a resposta certa era isso aqui. Ficou rodando um tempão e aí a gente teve o resultado pronto. Aí depois a gente pegou um mapa inteiro. Então aqui era aquela distribuição do PCA, lembra? Que aqui é uma camada, 2 camadas, 3 camadas. Se a gente olhar, ele tem uma superfície bonita. Esses caras têm que cair em algum lugar por aqui. Quando o pessoal lá do MG Grafeno fez o PCA, e que estava no artigo, isso aqui foi muito legal, porque a gente estava mandando esse artigo, a gente tinha submetido esse artigo estava submetido para a revista Carbon, isso foi no final do ano passado, e a gente trabalhando nisso. E aí, sem esse resultado da rede neural. Aí, o mapa que a gente tinha era esse aqui, ó. Esses pontos verdes são os vários ramãs que foram feitos, tá? Mostrando a distribuição. A gente vê claramente que ele foge da superfície esperada aqui, ó, por causa dos ruídos. Mas enfim, com isso aqui a gente fazia uma distribuição do número de camadas lá. Então esse artigo tinha sido submetido para a Carbon, tinha sido no começo, final de novembro, mês de dezembro, ele tinha voltado. Voltado assim, ó, nas revisões lá, e revisões bem robustas, né, técnicas, porque é um trabalho muito complicado. E também tinha uma relação do número de camadas via Raman com a FM, e os revisores falaram, não, tá bom, mas isso aqui explica melhor aquilo e tal, não sei o quê. E teve um revisor, o último, que falou assim, olha, eu estive prestes a rejeitar. Eu já conheço muitos grupos do mundo que fez isso, inclusive o meu. Ninguém nunca conseguiu. Mas eu vou dar mais uma chance para os autores explicarem um pouquinho mais o que eles fizeram. Nesse meio termo, no começo de dezembro, mais especificamente dia 11 de dezembro, nós tivemos o resultado da rede neural. E o artigo estava em processo de revisão. A gente tinha que entregar ele no dia 16, dia 17. Dia 15, eu acho. Que ia cair no final de semana. No domingo. E aí a gente... Nossa, aí o resultado foi tão legal que a gente falou, a gente tem que botar isso no artigo. Não é um artigo da rede neural, mas o resultado final a gente tem que botar, a gente tem que colocar um parágrafo lá que a gente fez a rede. E o negócio melhorou tanto o resultado que a distribuição do AFM com o Raman, que ficava ligeiramente longe, se aproximou por causa dessa retirada dos ruídos. E aí a gente mandou o Luiz Gustavo, era o líder do grupo de pesquisa lá, né, nosso, ele mandou um e-mail lá para o editor e falou assim, me dá mais uma semana para responder. O cara, tá bom, uma semana e nada mais. E aí lá para o dia 20 e poucos de dezembro nós mandamos o artigo e dia 4 de janeiro, acho que foi isso, dia 4, não, dia 10 de janeiro, dia 12 de janeiro, eu estava de férias, voltei e vim aqui trabalhar uma semana. A gente, professor, vem trabalhar aqui de férias, sabia? É legal, a gente viaja com a família e tal, fala assim, agora eu cansei, vou lá na universidade um pouquinho. A gente trabalha, eu lembro que no primeiro dia, na segunda-feira que eu vim aqui, acho que foi 12 ou 13 de janeiro, 13 de janeiro, o artigo foi aceito de casa, pá, está aceito. Né? E já está publicado. E por que o resultado? Não, obviamente não foi só para a rede neural. A rede neural ajudou, entrou lá aos 48 do segundo tempo, mas a gente obviamente que explicou melhor as coisas e tal. E olha a distribuição dos pontos depois que passou pela rede neural e eliminou o ruído. Né? Então assim, ó, ficou direitinho dentro daquela superfície esperada. Né? E aí por isso que melhorou a distribuição do número de camadas, as coisas todas. Né? E aí o artigo está lá, ó, já publicado, disponível. Já está, né, online, na edição de maio de 2020, né? Então, assim, a gente andando pelo futuro, né? Já está lá na Carbon, mas vocês já podem entrar lá, está o DOI aqui, o artigo já está lá, a versão final, então vocês podem pegar. Então foi um trabalho de muitas pessoas para chegar nesse resultado aqui, ok? Bom, para finalizar a palestra, eu queria agradecer os meninos. Eu disse que quando eu comecei lá no MG Grafeno, eu tinha um aluno de iniciação científica, que era o Jerônimo, e a gente conseguiu fazer tanta coisa que o pessoal viu a importância e falou assim, não, agora você pode montar uma equipe. No MG Grafeno mesmo 1.0, a gente contratou
o Eugênio tinha acabado de terminar o mestrado na Universidade Federal do Piauí, a gente fez uma chamada pela Fundeb, precisa de alguém para trabalhar 40 horas aqui no projeto e tal, e ele foi um dos caras que concorreu, fiz entrevista com ele por Skype, acabamos selecionando ele está aqui desde setembro de 2018, ou de setembro, então faz um ano e pouco que ele está trabalhando com a gente. E agora o Marcos é um cara que também está comigo desde o começo, mas ele é químico, o Marcos é doutor em química, trabalhava na indústria farmacêutica. Ele veio aqui no FMG uma vez, querendo sair da indústria farmacêutica, voltar para a academia, me procurou. Ele que veio com essa história de começar a trabalhar com lógicas, com reações químicas, ele queria fazer isso, aí a gente começou a trabalhar, consegui uma bolsa pós-doc para ele, e depois ele foi, junto no projeto, ele foi comigo junto no projeto, por causa da experiência que ele tem já no mercado, da parte de engenharia, de processos e tudo mais, então ele está até hoje lá no MG Grafeno. Ele fica flutuando entre o nosso laboratório e a planta piloto. E mais recentemente o Lucas Pellegrinelli entrou também como aluno de iniciação científica, e o Lucas Las Casas, que está terminando o mestrado comigo e agora já está full time, agora virou contratado do projeto. Então a gente era uma equipe de 2, agora nós somos a equipe de 5 e com alguém para ser contratado em breve, como eu vou mostrar para vocês. E o João Paulo eu coloquei de lado aqui, ele não faz parte da equipe do Grafeno, faltou o Henrique aqui também, que ele mandei o WhatsApp para ele, manda uma foto, tal, não sei o que, ele falou, vou mandar, mas não mandou. Então, como castigo, ele ficou fora aqui do agradecimento só de voz ao Henrique. O João Paulo me ajudou naqueles slides lá dos estudos de caso, das várias revistas, dos artigos novos, ele fez aqueles slides bonitinhos. E ele começou a trabalhar comigo há pouco tempo, ele quer trabalhar com isso, ele é engenheiro metalúrgico, ele quer trabalhar com isso, né, machine learning aplicado à parte de materiais. E o Henrique Nicolas, que não está aqui, ficou de castigo, ele está trabalhando com machine learning também para óxidos e cerâmicos, em uma parceria com outro professor lá do departamento, um professor da física e um professor da química, cujo objetivo é chegar tipo aquele do ponto quântico. A gente pegou dados de um livro, tem um cara no livro que fez um tabelão. O livro estava em PDF, não tinha tabela, não tinha nada. Ele ficou praticamente o ano passado inteiro passando os dados do PDF para um arquivo razoável, que ele pudesse trabalhar. Terminou agora, começo de janeiro, tive uma reunião com ele no final de semana passada, e ele conseguiu, e cada linha era do jeito diferente, então ele teve que criar um padrão de informação, e agora ele vai botar um sistema para treinar, e a ideia é a gente ter propostas de cerâmicos novos, e esse professor da química, o professor Anderson, vai sintetizar os cerâmicos para a gente ver se as propriedades estão batendo com aquilo que a gente está prevendo. Tá? Então essa é a parte da dissertação dele. Ok? Bom, oportunidade. Eu estou contratando o MG Grafeno e eu quero alguém agora com experiência em machine learning, IA e desenvolvimento. Tá? Então eu quero alguém full time, se alguém aí estiver terminando o mestrado e não quer eventualmente começar um doutorado, quer trabalhar, né, num projeto científico, legal demais. Essa aqui é a foto da planta piloto, de uma das visitas. Isso aqui é o pessoal do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Eu estou aqui no cantinho, do lado do professor Gustavo. A planta que fica ali no CDTN. Né? Então, é uma bolsa, então é uma bolsa de pesquisa, livre de impostos. Né? Você não tem que pagar imposto de renda, não tem que pagar INSS, tem que pagar nada, então é 4.500 limpo. Então, se alguém estiver interessado, eu vou abrir uma chamada muito em breve, mas pode me mandar e-mail também, se eu estou interessado e tal, porque aí fica mais fácil quando a chamada estiver disponível, eu posso mandar para vocês. Ok? Gente, para os alunos, nos segundos semestres, todos os segundos semestres, eu dou uma disciplina, que é uma disciplina chamada nanocomputação, apesar de que eu falei hoje muito de nanotecnologia computacional. Eu até alguns anos atrás eu dava um semestre dando computação, outro semestre dando tecnologia computacional, mas eu achei que estava ficando muito chato, repetitivo, porque a primeira parte, talvez o primeiro terço da disciplina, eu dou uma base de nanociência e nanotecnologia, dou umas 4 aulas de introdução à mecânica quântica para todo mundo ter um nível. É óbvio que não é para sair de lá físico, eu não sou físico, né? Eu sou engenheiro de computação, então é só para ter noção dos conceitos importantes, mas o nosso objetivo depois é a aplicação. Tá? E agora, ano passado eu fiz isso, eu juntei, dei as duas juntas, eu continuei chamando nanocomputação, mas é nanocomputação e nanotecnologia computacional juntos. Quem quer fazer trabalho de nanotecnologia computacional faz, quem quer fazer trabalho de nanocomputação faz. Então,
os grupos ficam livres para decidir. Tá bom? Então, todo segundo semestre, então coloquei aqui, né, o próximo é 2022. E agradeço vocês demais por ter a paciência de me ouvir por essas quase 2 horas. Eu achei que ia fazer uma palestra pequenininha, quase gastei meu tempo todo. Tá? Só fazer uma pergunta antes de me despedir. Quem aqui não é aluno da UFMG, está aqui pela Escola de Verão? Legal, está quase meio a meio. Muito bacana. A gente criou, vou contar uma historinha legal para vocês. A gente criou a Escola de Verão só para o pessoal que veio de fora. Alguém dos que estão de fora, quem é de fora do estado de Minas Gerais? Tem alguns aqui. Tem alguém do exterior? Você é de onde? Alemanha. Na primeira Escola de Verão de 2012, nós recebemos, que eu não sei como é que eles ficaram sabendo, nós fizemos divulgação, foi a primeira vez, nós fizemos uma divulgação interna, e foi uma escola de 2 semanas. Foi cansativo para Dedéu, para vocês e para nós. Para vocês não, mas para quem estava aqui, né? E para nós. Vieram 2 alunos da Colômbia. E é muito curioso que um desses alunos foi embora e mandou um e-mail logo em seguida e falou assim: Mário, eu quero voltar e quero fazer mestrado aí com vocês. E ele terminou lá a graduação dele em Engenharia de Sistemas, aplicou o mestrado aqui, foi selecionado, veio, começou a trabalhar comigo, uma parte na época de nanotecnologia computacional, de otimização de cristais fotônicos, fez uma dissertação muito legal e depois foi para o doutorado trabalhar com sistemas lógicos com cristais fotônicos. E ele está terminando o doutorado agora, talvez no meio do ano ele termine o doutorado. Então foi um fruto da primeira Escola de Verão. E eu espero que daqui a alguns anos, eu ou outros colegas, né, possam falar a mesma coisa, que em 2020 teve um aluno que veio de algum lugar, né, e que depois veio fazer o mestrado aqui e ficou e fez a carreira aqui. Então, um dos objetivos da Escola de Verão é esse, né, mostrar, apresentar para vocês o que tem sido feito, mesmo os alunos nossos de graduação, vocês não têm a oportunidade de ficar escutando isso durante o semestre, né? É aula, né? Os meninos ficam escutando eu falar de OC2, OC1, TPP, não tem nada a ver com isso, mas aqui a gente tem a possibilidade de dar uma pincelada em várias outras coisas. Então, aos alunos daqui da UFMG, muito bem-vindos nas férias, muito saudáveis vocês aqui nas férias, e os alunos de fora, muito bem-vindos aqui e aproveitem bastante o resto de semana que vocês têm e alguns vão emendar com o Carnaval de Belo Horizonte, né, que já ficou famoso. O professor Nagílio eu tenho certeza que vai emendar no Carnaval. Obrigado, gente.